Olá, caros amigos que agora acompanham a programação da TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como já é de conhecimento de todos, o nosso objetivo é levar até você, caro telespectador, os conhecimentos pertinentes à doutrina espírita, a sua proposta educativa, a sua proposta consoladora, sempre visando o nosso maior esclarecimento. No dia de hoje, nós vamos apresentar um tema muito palpitante, muito chamativo e importante, que é alvo de questionamento de muitos de nós, que é a alma dos animais. E para estar conversando conosco sobre isso, nós convidamos nosso amigo Richardson Miranda. Bom dia, Richardson. Bom dia. Seja bem-vindo. Richardson, vamos à primeira pergunta. Os animais têm alma? Sim, mas não como nós pensamos que tenham, né? Como a dos homens. Nós temos que nos remeter às questões 592 a 610, lá do Livro dos Espíritos, que vão abordar essas questões a respeito da alma dos animais. Sim. E dentre essas perguntas, o Livro dos Espíritos nos traz que, sim, os animais têm alma, mas é uma alma, né, que é diferenciada da alma do homem, porque não é uma alma que ela segue ali um princípio racional. Sim. Ela ainda é somente sensitiva. É uma alma que habita, então, né, o fluido cósmico universal. Sim. Quando o animal desencarna, ou seja, deixa de habitar um corpo material, ele volta para o plano espiritual, que fica na erraticidade, mas não como os espíritos, né, dos homens, que seguem aí já um nível de evolução que já é totalmente preenchido pelo princípio inteligente. A composição perispiritual, se a gente pode dizer assim, a composição do corpo espiritual dos animais, ela é diferenciada, então é o que você está querendo dizer, porque eu vejo que os nossos pensamentos, eles influenciam o nosso perispírito, eles dão forma e eles fazem que algumas composições sejam até modificadas. Como os animais têm um pensamento que não é contínuo como o nosso pensamento, é claro que o seu corpo também seria diferente. Para ficar mais claro, nós temos que remeter à própria Gênese, né, que são uma das 5 obras básicas do kardecismo, que ela vai trazer para nós a questão dos reinos. Né? Ela vai trazer então aí que, de acordo, né, com o propósito da evolução, nós vamos ter então o reino mineral, o vegetal, o animal. E aí até denomina-se um reino que é chamado de hominal. Sim. No qual, nesse reino hominal, estariam então os espíritos que estão em estágios evolutivos que habitam os corpos que somos nós, os homens. Né? Há algumas obras também que não usam esse reino separado. Ela traz o reino animal e dentro do reino animal fala de uma distinção entre subdivisões. O humanoide, né, que seria esse princípio inteligente que somos nós, que temos aí um segmento distinto de evolução. Exato. Aí temos que deixar claro isso. De acordo com os propósitos da criação, da evolução, cada um desses reinos, eles estão interligados, né? O mineral, o vegetal, o animal e aí o humanoide, né? Ou que seja, o que nós estamos habitando. Em regime de cooperação. Em regime de cooperação. Porque às vezes há uma certa confusão de se pensar que nós, de acordo, né, com a nossa escala evolutiva, nós começamos lá com os minerais, como pedra, depois passamos ali pelos vegetais, depois chegamos nos animais, depois chegamos nos homens, né, que somos hoje, nos humanos. Mas não. Cada um desses reinos, eles têm seus propósitos, também estão evoluindo, e um necessita do outro para, né, alavancar, para propiciar essa evolução. Então, ambos estão interligados. Mas nunca, né, nós que somos aí, né, estamos nesse reino aí humano, nós vamos habitar, ora, o mineral, o vegetal, o animal. Ou já habitamos ou vamos habitar. Não. Né? Cada um segue de forma distinta. Exatamente. E isso segue os princípios que também estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da questão da evolução dos mundos e da existência dos mundos evolutivos.
como nós temos os primitivos, os provas e expiações, que é o que nós estamos agora, o de regeneração, e ali nós vamos ter os felizes e os angelicais. Sim. Então, cada um desses mundos vão ter suas estruturas vegetais, minerais, Exato. Animais, e também o homem lá, de acordo com o seu estágio evolutivo, habitando, né, o corpo, os corpos que são condizentes com essa fase do estado evolutivo, de acordo com esse plano. Sim. E cada um interligado. Então nós podemos pensar assim, usando também o livro Cartas de uma Morta, Sim. que é da mãe do Chico Xavier. Maria João de Deus. Maria João de Deus. Que ela traz para a gente, em alguns capítulos, a questão de a visita que ela faz em alguns mundos mais evoluídos, como Saturno, né? Sim. Que pode ser habitado por espíritos no estágio de evolução mais avançado. E ela retrata também a existência lá de animais e plantas. Exato. E ela mesma deixa claro, falando assim, que são animais e plantas que nós temos conhecimento deles aqui, mas não como nós os conhecemos aqui. Ou seja, o estudo da biologia é um estudo totalmente diferenciado. Diferenciado. E aí ela fala isso, que lá já estão em estágios muito diferenciados, ou seja, evoluídos. Exatamente. Então, aí que vai confirmar para nós que, assim como nós estamos passando por todos esses estágios de evolução, os minerais, as plantas também estão passando, né, e os animais, e também vão chegar, de acordo com o seu propósito evolutivo, à sua perfeição. Você meio que já respondeu a segunda pergunta, porque a segunda pergunta era exatamente essa. Porque muitos de nós, ao observarmos diferentes espécies de animais, nós vamos perceber que umas são mais afetivas que as outras, né? Umas estão mais suscetíveis a influenciações, por exemplo, não no sentido de uma educação, mas no sentido de um adestramento, de uma coordenação, o que indica uma superioridade perante a outras espécies. Sim. Então existem essas diferenças evolutivas, esquecendo outros planos. No nosso plano aqui, existem diferenças evolutivas entre, por exemplo, mamíferos e répteis, no sentido espiritual? Sim, perfeitamente. Até nós temos que pensar que, entre nós mesmos, né, os homens, nós vemos as diferenças, né, de evolução, de esclarecimento que tem Sim. de pessoas por pessoas. Isso reflete o nível evolutivo que esse ser está. Então, a gente pode até ousar a dizer, em algum momento, que nos parece, né, que nós defrontamos com indivíduos que parece que estão mais próximos dos mundos primitivos, né, em termos Sim. evolutivos, do que dos mundos de regeneração, que são os próximos, né, evoluídos. E se então nós formos nesse estágio que é agora que nós estamos, que prova expiações, nós fomos compararmos aí a questão de inteligência e de evolução, nós podemos até distinguir animais que, próximo de alguns homens, alguns humanos, eles estão até mais evoluídos Sim. do que nós próprios. Assim como entre nós percebemos essas distinções, nós também, comparando-se a esses animais, né, na forma que nos permite, é lógico, né, respeitando cada um desses delineamentos, nós percebemos que sim, entre as próprias espécies dos animais também, nós conseguimos distinguir algumas que já estão em etapas mais avançadas, né, de evolução, do que outras. Capaz até de ser mais afetivas, né? Sim. Exatamente Sim. isso. Para você que agora se sintoniza na TV Candidez, para você que trocou de canal, nós estamos apresentando o programa Espírita Nova Era, com o tema A Alma dos Animais. E quem está conversando conosco sobre isso é o nosso amigo Richardson Miranda. Richardson, os animais que habitam o mundo espiritual, como você já disse, que em outras esferas, em outros planetas, existem toda uma fauna, uma flora. Sim. Agora, não só em outros planetas, mas também no nosso, só que a nível espiritual. Existem animais, e se existem, esses animais reencarnam? Sim, aí nós podemos usar até a própria história do nosso companheiro, né, nosso amado Chico Xavier, que ele nos traz, então, o relato da sua cachorrinha, a boneca, que era uma cachorrinha, né, que ele tinha muito amor, muito apreço por ela, e que ela ficou velhinha e morreu, né, adoeceu e morreu. É lógico, Chico, né, aí ele enterrou ela na sua melhor manta, no fundo do seu quintal, é lógico, derramou lágrimas, né, pelo amor que ele sentia por ela. E um casal de amigos, vendo, né, a tristeza do Chico ter perdido a cachorrinha, que era sua companheira, lhe presenteou com uma nova cachorrinha da mesma raça. E a cachorrinha, a boneca do Chico, ela
o Chico tinha o hábito de brincar com ela e falava com ela assim: boneca, eu estou com pulgas. Aí ela vinha e roçava a cabeça no peito do Chico. E todo mundo se surpreendeu, porque quando o Chico recebe de presente a nova cachorrinha, aí ele brinca com ela e fala assim com ela: olha, eu estou com pulgas. Ela faz o mesmo movimento. E na hora eles perguntam para o Chico, falam: Chico, a boneca está aqui? Esta é a reencarnação da boneca? Aí o Chico fala: não é ainda a reencarnação da boneca. Apesar de que algumas situações podem até ocorrer. Sim. Porque quando os animais desencarnam, os propósitos deles, o nível de evolução que eles estão diferenciados do nosso. Sim. Então, eles não têm que demorar tanto tempo, né, no plano espiritual para fazerem uma nova jornada. É mais imediato. É mais imediato. Mas naquele caso específico, né, da boneca, não era ela que tinha reencarnado naquele filhote. Sim. Mas por que aquele filhote não estava fazendo aqueles movimentos como a boneca fez? Aí o Chico explicou, falou assim: não, os animais, quando nós amamos eles podem ficar até 4 anos ao nosso entorno, no plano espiritual, para tentar diminuir a nossa saudade, a nossa dor, e para tentar nos animar até que eles façam uma nova incursão reencarnatória. Então quer dizer, como animal, continuamos nos influenciando reciprocamente pelos laços do afeto. Sim, que é o que nos liga, né? O afeto, o amor ali. Então a cachorrinha começou a fazer aqueles gestos, porque aí o Chico disse que, na verdade, a boneca estava ali, enquanto, né, na sua condição espiritual, e ela estava influenciando, ensinando a outra a fazer as mesmas coisas que ela fazia para alegar o Chico Xavier. Exatamente. E o médium, ele pode perceber tanto animais espirituais, né? Com certeza, com certeza. E nós temos, né, várias passagens também de várias obras aí que trazem, né, relatos da presença de animais no plano espiritual, nas colônias espirituais, né, que nós temos lá educandários, onde que ficam espíritos desencarnados em idade aqui terrena, como crianças e jovens, e aí várias obras trazem para nós exemplos de que são até levados a elas esses espíritos, né, que são de animais, para facilitar a adaptação delas no plano espiritual e amenizar o sofrimento. E até aqui na Terra já está tendo recursos terapêuticos de visita de animais a pacientes em hospitais. Nos hospitais. Quando você falou da questão do médium visualizar animais em estado espiritual, eu até quase que dei uma risada aqui, porque eu imaginei um médium fazendo carinho num cachorro espiritual na rua. Mas é possível. Você pode registrar essa presença, assim, né? Assim como os animais que aqui estão também registram a presença dos seres que estão na condição, né, de desencarnados aí. O plano espiritual, inclusive, quando a gente lê Nosso Lar, se apresenta um mundo novo. Porque ali tem tanta informação e existe a questão do bosque das águas, que são lagoas e tal, represas, que inclusive abastecem a cidade Nosso Lar. Sim. E um dos questionamentos que eu me fiz quando li a obra foi o seguinte: será que esse lago de Nosso Lar tem peixe? Olha só onde eu fui parar. Será que esse lago do plano espiritual tem peixe? Por quê? Seria vazio? Né? Então, com certeza, ali tem animais transitando assim, como aves no céu, ali também tem peixe. Aí depois eu já fui com outras conjecturas, se tem peixe dá para pescar, umas coisas desse jeito, que não cabe a nós entrar no mérito aqui. Mas eu acredito que no plano espiritual, esses propósitos de matar uma vida para preservar a outra devem ser extintos, né? Então acho que pescar é um traço ainda mais nosso aqui. Porque a mente, quando a gente lê, fica de algumas conjecturas que na obra ali não tá, mas que abre margem para o pensamento, né? Então isso é interessante porque a gente sabe que os animais, eles também estão numa senda evolutiva, né? E que o plano espiritual é permeado deles. Você está falando dos peixes, se eu não me engano a obra certa, mas tenho quase certeza que o reportagem Além de Túmulo, né, que trazem vários relatos, tem um dos relatos que o testemunho de um indivíduo que fala da sua estada numa colônia espiritual, que ele relata a presença de carpas coloridas nadando num lago muito bonito. Olha que interessante. Então, com certeza. Acho que tem peixe sim lá no nosso lado também, né? Richards, como se dá a evolução no reino animal? Porque o que ocorre?
Para nós, a gente sabe que o sofrimento é fator propulsor do nosso aprendizado, da nossa experiência. Porque o sofrimento, na verdade, a experiência leva a gente à reflexão. O animal não tem a capacidade de reflexão, no sentido de aprender com os erros que só o nosso livre-arbítrio é capaz de descerrar para nós. Então, como se processa a evolução do reino animal, já que eles também evoluem? Olha, nós temos 3 princípios aí. Primeiro é a dor auxílio, a dor evolução e a dor expiação. Certo. E no Espiritismo nos trazem esses princípios aí quando nós vamos estudar a questão dos animais, que fala então qual o propósito evolutivo dos animais. Então, até nos relatam a questão assim, os animais que são utilizados como cobaias da indústria farmacêutica, da medicina, para experimentar novos tratamentos, curas, etc. Então aí nós falamos assim, qual que é o propósito desses animais? É a dor auxílio. Eles vêm aí munidos do fluido vital, habitam esses corpos aí físicos e eles se doam para auxiliar-nos a encontrar curas e tratamentos para nos ajudar ali então a evoluir. É um regime de cooperação. De cooperação. Então, olha, eles não vêm por acaso também, Assim como também temos os animais que vêm com esse propósito evolutivo que a gente chama aí da dor, expiação, que não é a expiação como nós compreendemos para nós, os humanos, aí os animais humanos, que são outro tipo. Que fala então que essa dor e expiação são os animais que vêm ainda, como nós estamos num plano de pró-expiações, e acabam se doando para morrerem para nos alimentar. Então, que é como uma expiação que, como nós falamos no início, cada um desses reinos, aí nós estamos falando do animal, com o hominal, que é o nosso, do homem, eles são interligados e um auxilia o outro para alavancar a sua evolução. Então, um animal que vem e aqui, nesse propósito de evolução, passa por essa dor de expiação, ou seja, ele sofre quando ele é abatido, ele é interrompido o seu caminho aqui para servir de alimento para nós, para fazer a manutenção de nós, que estamos num outro nível de evolução, e para darmos o seguimento, porque o nosso corpo biológico ele necessita ainda dessa manutenção, eles então também são atingidos pela essa boa ação, e que isso faz com que ocorra uma propulsão também da sua evolução. Agora, quem quer se abster também de comer? Sim, aí nós vamos chamar a atenção. E aí nós temos o outro propósito evolutivo dos animais, que é a dor de evolução. Que é eles virem, interagirem, desenvolverem o seu senso sensitivo, se aprimorarem e avançarem aí para também passar para as próximas etapas que lhes competem de evolução. Bacana. Aí, agora, a espiritualidade nos alerta e nos deixa muito claro, mesmo nós tendo à nossa disposição esses seres animais, assim também como no reino vegetal, para nos proporcionar a subsistência e a manutenção do nosso veículo físico para aqui estarmos, com a alavancar da nossa evolução, ou seja, nós seres animais que estamos aí no reino hominal, conscientizando, quanto mais nós avançarmos, mas nós devemos despojar-nos dessas necessidades, desses hábitos. Como de interromper uma vida, que tem que se doar para manter a nossa vida corpórea. Então, a questão é de buscarmos outras alternativas e de nos despojarmos dessas necessidades físicas, satisfazermos essa necessidade do corpo físico de outras formas, e começarmos então a trabalhar no princípio da preservação e do amor, pelas outras espécies também. Eu fiquei pensando muito no livro Nosso Lar novamente, quando existe uma narração ali, uma narrativa, de que foi proibida uma alimentação de carne, porque precisava haver a ruptura. E os processos de nutrição com a evolução espiritual, eles passam a ser outro. E eu fico muito vendo essa questão do vegetarianismo, que as pessoas se interessam em estudar proteínas que são oriundas de outras
vamos dizer assim, de outras fontes vegetais e tal, como sendo uma aproximação já dessa questão do próprio plano espiritual, em que os espíritos que ali habitam, eles já são capazes, por exemplo, de angariar a sua nutrição através da água. Sim. Né? Das energias cósmicas, exatamente, de outros planos. E aqui nós já observamos, né, que nós temos algumas correntes aí, como o veganismo, sim, que eles respeitam tanto, eles não deixam, né, porque isso é inevitável, nós não temos sim, como ficar sem alimentar esse corpo físico, ele necessita de outras origens sim, biológicas aí, físicas, para ele continuar fazendo a sua manutenção, a sua subsistência. Mas nós vemos os veganos, que eles respeitam, né, são indivíduos, que é uma corrente que é radical, né? que a gente percebe que já são pessoas que já estão tão à frente, que eles só se alimentam, por exemplo, das frutas, quando elas caem do pé, né, porque respeitou todo o ciclo biológico daquela planta, do amadurecimento quando ela cai. Eles não se alimentam de nada que é de origem animal, como leite, queijo, ovo, né, carne, muito menos. Então a gente vai vendo assim que, comparado, né, a outros indivíduos que não conseguem se despojar do hábito de comer carne, perto desses, a gente fala assim, parece que esses já estão um pouquinho mais à frente. Sim, né? Com certeza. Eles já estão cumprindo esse princípio que a espiritualidade nos traz, que é de, assim, né, de evoluirmos, nos despojarmos dessas necessidades que são primariamente do corpo físico. Isso que você está falando tem muito a ver com a nossa última pergunta do programa de hoje, porque quando Jesus prega a máxima, amai-vos uns aos outros, nós podemos estender essa máxima aos animais, já que eles são os nossos irmãos menores, como nos coloca a espiritualidade, uma vez podendo assim o ser, como fazer para manifestar esse amor de uma maneira equilibrada? Porque eu acho também que muitas vezes as nossas demonstrações de afeto para com os animais denotam um certo desequilíbrio. E aí a gente vai ver festinhas requintadas para cachorros, né? Tratamentos, vamos dizer assim, caríssimos e tal, de dentista, isso e aquilo, que os animais eles devem ter, sim, cuidados, mas existe um excesso. Então, como manifestar esse amor? E se Jesus também, quando aplica essa máxima, a gente pode estender aos animais? Pode não, né? Deve, porque como nós falamos no início, se tudo o que existe nesse plano que nós estamos, nesse mundo que nós estamos, não é por acaso. Tem um propósito, né? Sim. Aí a gente sabe que a inteligência universal aí do Criador, ela nos proporcionou isso tudo, não foi somente para o nosso bel prazer. Sim. Nós, na nossa caminhada evolutiva, necessitamos, né, de todos esses artefatos, de tudo isso que nós dispomos para evoluir, assim como também nós falamos no início, cada um, né, desses segmentos estão seguindo o seu propósito evolutivo. Então, cada um está interligado, né, reforçando mais uma vez, mas nenhum habita o outro, né, cada um continua na sua linhagem, mas nós, assim como eles precisam de nós precisamos deles. E cabe a nós, se julgamos ainda que estamos um pouco mais evoluídos e esclarecidos, fazemos a manutenção, a preservação e tratar com respeito todas essas estruturas que estão, desde a mineral, né, a vegetal e os outros animais. Né, porque aí nós estamos colocando um pouco afora dos outros animais aí, mas também o nosso corpo físico ele vem da mesma base. Então, tratar com respeito, utilizar esses recursos da melhor forma, assim como também propiciar a eles as condições para que eles possam, né, avançar, aqui estar, aqui se inserir e também aqui realizar aquilo que necessitam. Então, trabalhar a questão das plantas, né, a gente sempre fica aí com a consciência ambiental, a questão dos desmatamento desenfreado, a poluição das águas, né, as próprias águas que nós necessitamos para consumir, para nos manter vivos, nós despojamos tudo nela que é de ruim, né, poluímos tudo, desmatamos, caçamos de forma descontrolada e às vezes até unicamente por diversão e violência os outros animais, como você falou muito bem também. Ou por outro lado, nós começamos a humanizar os animais, aí nós estamos distorcendo o propósito e o caminho que eles têm que seguir. Então nós temos que atingir um equilíbrio, né? E viver com boa sintonia
e aí ir em paz com toda essa estrutura que nos é proporcionada para nós evoluirmos. Exato. Richard, nós te agradecemos esses esclarecimentos, eu acho que foi válido também para muitos que nos ouviram dentro desse tema que é tão chamativo, né, para muitos de nós. Agradecemos a todos vocês pela audiência que nos prestaram, lembrando que o nosso programa vai ao ar aos sábados, 9h30 da manhã, com uma reprise às terças-feiras, às 7 horas da manhã. Muita paz e até o nosso próximo encontro.